que o plano de Deus é que Deus nos transforme. O plano de Deus para mim e para você é a nossa transformação. Tedesco, eu acho que dá para a gente apagar algumas luzes aí do fundo, aí vai ficar melhor. Aí, perfeito. Vamos fazer mais que isso. Está dando para todo mundo enxergar e fica mais suave para nós aqui. Os versículos 1 e 2 diz o seguinte: mas transformai-vos, ou seja, transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente falou disso na virada do ano, no começo do ano, e a gente está falando sobre transformação. Vamos fazer isso até fevereiro. Tá? Eu queria mudar. Não, quem quer que você mude é Deus. Não tem um plano de Deus que não seja que você seja transformado. E a gente falou muito que às vezes a gente tem essa expectativa, eu quero mudar, minha família vai mudar. O plano de Deus para você é essa transformação. Tá? E a gente comentou que essa transformação ela começa pela mente. Tá? A sua mente quer pensar a mesma coisa, do mesmo jeito e fazer da mesma forma. Pela renovação da nossa mente. É preciso que isso aconteça. Sabe? E Deus, o plano de Deus é que você seja um culto vivo. A gente explicou que o culto vivo no Velho Testamento era o quê? O animal, o bode expiatório que era enviado para o deserto, que o pecado do povo ia sobre ele, e a gente comentou que Jesus sofreu fora da porta, está em Hebreus 13. Então você é um culto vivo. O plano de Deus é que você seja um culto, que o que você faz, louve ao Senhor. Não é de vez em quando que você vai cultuar a Deus, de vez em quando que você vai procurar adorar a Deus. Não, você é o culto que Deus quer receber. Esse é o culto que Deus quer. Mas, hoje, nós vamos falar que a sua vida emocional também precisa passar por uma metamorfose. Então, às vezes eu quero mudar e tal, e a minha mente acha que está pronta, mas a minha vida emocional, ela ainda está completamente destruída. E aí... Hoje, esse é um problema muito sério, a gente vai conversar sobre isso. As pessoas estão num déficit emocional muito grande. A geração Z, que são os nossos adolescentes que subiram agora há pouco, estão sendo considerados a geração mais ansiosa de todas que surgiram. Não é culpa deles que uma pandemia tenha surgido no meio do crescimento deles, mas é um fato. E nós estamos vivendo hoje um déficit emocional. Tem pessoas que elas não conseguem mais voltar para trabalhar em grupo. E o texto dessa noite, ele fala sobre, tá bom, você quer ser transformado? Então nós vamos pensar hoje sobre as dimensões dessa transformação. E uma das dimensões é a sua vida espiritual, que envolve a sua vida emocional. Hoje nós estamos vivendo pessoas que não conseguem amadurecer emocionalmente. E é plano de Deus que Deus mude também a sua vida. Vamos então ao texto bem curto. E eu digo, quando a gente lê Romanos 12, parece tão simples. Mas quando a gente vai olhar o que isso queria dizer, a gente fica um pouco confuso. E eu resolvi hoje pegar algumas palavras do texto, no grego mesmo, para trazer para vocês um pouquinho, porque a tradução está literal, está tudo certinho. Mas o que o grego queria dizer? O que isso quer dizer? O amor seja sem hipocrisia. Tá? Odeiem o mal e se apeguem ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Eu, quando estava lendo esse texto, eu até fiquei achando assim, puxa, mas está tão simples, né? Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então eu estava introduzindo, ligando o texto de Romanos 12, e você ouve essa leitura desse texto e fala, mas é isso? É isso que vai mudar a minha vida emocional? São essas as dimensões de uma verdadeira metamorfose? Quando a gente começou a falar sobre metamorfose, que o texto, quando a palavra transformai-vos, o verbo no grego está falando metamorfou, transformem-se, passem por uma metamorfose. É isso que o texto diz. E se for metamorfose, ela vai ter um processo que a lagarta, a pupa, vai virar um inseto que vai voar. É isso que vai acontecer. Mas para a gente... Eu acrescentei uma verdadeira metamorfose, para você não ter dúvida, que não é só aparência, não. As coisas vão mudar. Em primeiro lugar, eu queria falar
sobre o lugar da honra no amor. O amor, gente, continua indefinível, tá? Você não consegue definir o amor. Quanto mais intenso, mais profundo, mais duradouro for um amor, e alguém perguntar o que você sente, as pessoas sorriem, choram, é engraçado, né? E quando ela termina de dizer, você só faz sentido para ela. Você se emociona por ver ela emocionada, mas você não sabe o que é que ela quer dizer. Porque o amor não tem uma definição, sabe, matemática para ele. Não. Há quanto você ama seu pai? O que seu pai representa para vocês? Quantas vezes já perguntaram isso para a gente? Sua mãe? Essas perguntas a gente ouve e a gente fica assim. Mas as respostas só fazem sentido para quem está dizendo. Os poetas, eles tentaram falar sobre esse amor. Que eles, olha, amem sem hipocrisia. Os poetas tentaram falar sobre esse amor. Mas a referência de amor é o Senhor Jesus. E ele explicou para a gente como que ele queria que a gente fizesse. A nossa sociedade está confusa sobre o que seja humanidade. Os relacionamentos se tornaram coisas muito relativas. Então, no ambiente de trabalho, eu escuto pessoas falando para entrar no aplicativo, mas tem que explicar que relacionamento que ela quer ter. Como assim? Não, você quer passageiro, de verdade? Como é que você quer se relacionar? As pessoas elas estão confusas a respeito de como é que os relacionamentos se dão. As pessoas estão confusas sobre o que seja a família. Sabe? As pessoas estão confusas sobre o que seja a família. E sobre o que seja a igreja também. As pessoas estão confusas. Algumas pessoas acham que a igreja é um show. Outras acham que é tudo. É um shopping, é tudo. Tudo que eu quero comprar, eu compro lá, tem lá. E compra mesmo, porque não é de graça. Mas eu queria dizer que quando a gente começa a pensar em amor, em como nós devemos amar e como o nosso amor deve ser, Jesus é o nosso paradigma. Ele precisa ser o nosso paradigma. E ele diz que é o seguinte, vocês vão amar uns aos outros. E a maneira como vocês amarem uns aos outros vai fazer com que as pessoas saibam que vocês são meus discípulos. Ele disse isso em João 13:35. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, pela maneira como vocês se amarem. Mas, gente, hoje a gente está num ambiente em que ninguém quer se amar, as pessoas não querem ter relacionamentos profundos. Nenhum de nós, a gente está... A pandemia parece que entrou e gerou um afastamento, as pessoas estão mais afastadas, sabe? Algumas coisas no mundo musical, no mundo até das baladas foi envolvido, as pessoas querem cedo para casa. Mas como assim? Então as coisas estão mudando. As pessoas não querem ter relacionamentos assim. E Jesus diz que a maneira como nós nos amássemos ia fazer com que o mundo soubesse que ele está vivo. E é um desafio para nós, um desafio para a nossa sociedade. A nossa sociedade, a sociedade mundial, ela não quer pessoalidade mais, ela está impessoal. Tudo está impessoal, remoto. Está tudo muito impessoal. Então, vamos voltar para o versículo 9, chega o apóstolo Paulo e ele diz o seguinte, vocês querem ter uma transformação, uma verdadeira metamorfose na sua vida emocional, então aprendam uma coisa, vocês têm que amar